Como fazer uma boa formulação de caso com o paciente que enfrenta um transtorno de ansiedade? Então, seja muito bem-vindo a esse quadro sobre perguntas e respostas sobre terapia de aceitação e compromisso, fenômenos clínicos e temas afins. Vamos lá! O que é uma boa formulação de caso, né? Quando a gente fala sobre isso, e muita gente se pergunta sobre isso, porque é o que dá segurança pra gente de que o caso clínico está sendo bem conduzido. Como é que você vai saber se você está indo bem ou se você está indo mal, se o caso não tem uma formulação de caso que organiza quais são os problemas, quais são as demandas, o que é que você tem que fazer, quais são os objetivos terapêuticos, como é que você vai saber se já está na hora de terminar o caso clínico, se você nem tem objetivos terapêuticos bem estabelecidos. Então, formulação de caso é um tema essencial. Quando a gente pensa sobre ele, pense em duas palavrinhas. Primeiro, compreender e sistematizar. Uma formulação de caso, uma boa formulação de caso é a compreensão do caso clínico e a sistematização dele. Mas você só pode fazer isso dentro de um modelo clínico. Tem uma fama aí de que você tem que correr atrás dos protocolos, das intervenções para transtornos específicos, etc. Deixa eu te falar uma coisa. Para formular um caso clínico, você precisa ter um modelo que oriente. Dois modelos diferentes vão formular o caso clínico de maneiras diferentes. E quando você formula o caso, não é só assim como é que o caso está andando, mas é para onde ele vai também. Então, se você está dentro da terapia de aceitação e compromisso, a primeira coisa que você tem que ter consciência para saber se você consegue formular bem o caso clínico ou não é: você conhece o modelo de flexibilidade psicológica? Conhece as 6 dimensões? Afeto, cognição, self, motivação, atenção e comportamento? Sabe quais são os processos clínicos em cada um deles? E aí você pode me perguntar: mas Thiago, peraí, que a pergunta que você leu aí era sobre transtorno de ansiedade. Então esse é o ponto, deixa eu ser o mais claro possível contigo. Não existe terapia de aceitação e compromisso para ansiedade. Existe para uma pessoa que está lidando com ansiedade. Não existe terapia de aceitação e compromisso para depressão. Existe terapia de aceitação e compromisso para uma pessoa que está enfrentando o que nós chamamos de depressão. Então a formulação de caso não é para o diagnóstico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, que já nem é mais um transtorno de ansiedade pelo DSM, enfim, não é sobre isso, mas é sobre uma pessoa que chega até você e recebeu esse diagnóstico, provavelmente de um psiquiatra ou então mesmo de um psicólogo, mas quando ele chega para você, a primeira pergunta é: quem é esse sujeito? E como é que eu vou formular o caso a partir das 6 dimensões psicológicas que constituem o que é esse sujeito na integralidade? Eu vou deixar isso o mais prático possível para você. Se a pessoa te procura, por exemplo, dizendo que ela tem um transtorno de pânico. Transtorno de pânico não te diz muita coisa. Mas se ela te diz que ela está evitando ir para o trabalho durante toda essa semana que passou, porque na segunda-feira, quando ela estava indo para o trabalho, ela teve um ataque de pânico e agora ela está evitando sair de casa para não ter de novo, isso já te diz algumas coisas. Primeiro, te diz que o problema não é o ataque de pânico em si, não é o sentimento de ansiedade, por mais intenso que pareça, mas é o fato de que já tem um sujeito aí que está lidando com a própria vida para não ter um ataque de pânico. Isso, quando se refere a essa dimensão psicológica dos afetos, fala de um processo clínico, de um processo de mudança clínica, que o nome é esquiva experiencial. Para quem conhece os 6 processos de flexibilidade psicológica, sabe que evitação experiencial ou esquiva experiencial é essa tendência persistente a fazer coisas para fugir ou para evitar a possibilidade de certos sentimentos difíceis, de experiências afetivas difíceis. Então, quando você fala de alguém que na semana passada, no começo da semana, ela deixa de ir para o trabalho para evitar ter certos sentimentos, a sua formulação de caso já tem um processo-alvo, que é o processo de evitação experiencial. E você, obviamente, pode fazer esse movimento em todas as 6 dimensões psicológicas. Ao final disso, você não tem assim, uma formulação de caso para um transtorno de ansiedade, mas você tem uma formulação de caso para uma pessoa, pode ser Paulo, Fernanda, Carla, Maria, sei lá qual é o nome, e essa pessoa, ela está lidando com processos clínicos que são relevantes e que você, aí sim, pode intervir. Então, uma formulação de caso, primeira coisa, não é para um transtorno, mas é para uma pessoa. Ok, mas está muito abstrato. O que é que você está querendo dizer quando você fala que é uma pessoa? O que eu estou querendo dizer é que você deve examinar 6 dimensões psicológicas em que essa pessoa vive, assim, dimensões psicológicas são áreas da vida psicológica.
E quando você examinar isso, quais são os processos de inflexibilidade psicológica que estão aí? Eu falei de um deles, que é o afeto, que tem a evitação experiencial. Mas, por exemplo, você pode dizer que essa mesma pessoa está o tempo todo pensando que ela vai ser demitida, que ela vai ficar sem trabalho, que ela vai passar fome, que ela não vai conseguir suprir, por exemplo, a família dela. E quanto mais ela pensa sobre isso, mais ela reage aos próprios pensamentos, ficando mais ansiosa ainda. Ora, nessa dimensão, que é a dimensão da cognição, ou seja, essa área da vida psicológica em que a gente lida com os nossos próprios pensamentos, o processo de inflexibilidade psicológica é fusão cognitiva. Fusão cognitiva é ver o mundo através dos pensamentos e não ter a capacidade de observar os próprios pensamentos acontecendo. Ou seja, é alguém que está dentro da cabeça e acaba não se deslocando para viver a vida da forma que é mais significativa. Eu vou fazendo cada um desses movimentos em cada uma das 6 dimensões, identificando os processos e ao final eu tenho uma parte da formulação de caso. Não para um transtorno de ansiedade, mas para uma pessoa que foi diagnosticada com transtorno de ansiedade e que em cada uma das suas áreas da vida psicológica ou das dimensões psicológicas acaba lidando com processos que são processos difíceis, de inflexibilidade. Depois que você fez isso, terminou a formulação de caso? Não, não terminou a formulação de caso. Porque agora que você conhece os processos de inflexibilidade psicológica e como eles se manifestam na vida dessa pessoa, aí é hora para você, terapeuta, começar a estabelecer objetivos terapêuticos. E aí eu preciso te lembrar o seguinte, há uma diferença grande entre objetivos terapêuticos e objetivos da vida do paciente. Imagine, por exemplo, que esse paciente ele diz para você que ele tem o objetivo de passar num concurso público, por exemplo. Ora, o escopo da terapia não dá conta disso. A terapia não é suficiente para saber se o sujeito vai passar ou não. A terapia precisa, no mínimo, que exista um concurso. E às vezes não tem concurso público aí. O nosso escopo de atuação, na verdade, é dentro da ação do sujeito, dentro da relação do sujeito com seus pensamentos, com seus sentimentos. Então o objetivo clínico, ele é um objetivo baseado em flexibilidade psicológica. Precisamos mobilizar aceitação, porque tem um processo de evitação experiencial que está muito forte. Precisamos mobilizar desfusão cognitiva, porque já identificamos que tem um processo de fusão cognitiva. Ora, mas e o passar no concurso? É um objetivo da vida do paciente que a gente espera sinceramente que ele consiga, porque nós gostamos dele, porque nós nos preocupamos com ele, mas não é o escopo da terapia. O escopo da terapia está nesses processos. Então você tem aí a análise de quais os processos que estão acontecendo, e você tem o alvo, você tem os objetivos clínicos. Isso é o princípio de uma formulação de caso. Não é toda a formulação de caso, mas acho que por hoje eu vou manter esses 2 aqui. Então, Tiago, chegou para mim uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, por exemplo, transtorno de pânico. Como é que eu faço uma boa formulação de caso? Primeira coisa, eu vou ser o mais honesto que eu posso, não é sobre transtorno de ansiedade, é sobre a pessoa. E essa pessoa você precisa observar no mínimo nessas 6 dimensões psicológicas. A formulação de caso é a identificação dos processos de inflexibilidade psicológica e dos alvos clínicos, dos objetivos clínicos em flexibilidade psicológica para esta pessoa que foi diagnosticada assim. Então eu espero que de alguma forma isso tenha trazido alguma clareza para você sobre o que é uma boa formulação de caso quando alguém te diz assim, mas é um transtorno de ansiedade. Você vai ter que ter um distanciamento disso. Porque transtorno de ansiedade não te informa sobre os processos clínicos que subjazem a essa denominação. Seja transtorno de ansiedade, seja outro tipo de transtorno, a sua ênfase é nos processos de inflexibilidade e flexibilidade psicológica que subjazem ao sofrimento desse sujeito. Te espero no nosso próximo encontro, então.